que ao arrumar a casa, não será de modo gratuito. Tem um preço que Deus vai cobrar. Inclusive, enquanto falava lá para a irmã, eu não pude falar muito, disse-lhe que nós todos estamos num campo de prova. Imediatamente ela reconheceu que era verdade, de fato é um campo de prova. Pois bem, então estamos num campo de prova, Deus vai arrumar tudo quanto está fora da posição, fora do lugar. Agora, meus irmãos, o problema, a dificuldade, a verdade, a seriedade de tudo isso aí, sabe o que é? É se nós vamos ter condição de suportar. Porque nós estamos muito longe de entender, de imaginar o que é que Deus vai fazer, de que modo Ele vai tratar. A palavra diz, e ainda não é o que eu vou ler, que aquele que muitas vezes é advertido e endurece a cerviz, o coração, ele será quebrantado de repente. Agora, irmãos, vem a parte aterrorizante. Sem que haja cura. Acabou, não teve mais jeito. Quer dizer, Deus vai agir e com alguns acontecerá que não vai mais ter jeito. É como se Deus, e é verdade, dissesse, olha, eu falei, chamei, convidei, pedi, apelei, ensinei, fiz tudo quanto deveria fazer e não deu resultado. Então, agora cada um vai colher a parte que lhe cabe nessa semeadura de Deus, naquilo que Deus vai fazer. Eu quero, irmão, dizer que nesse instante, enquanto falamos isso, eu diria que eu fico numa situação, eu não sei, digamos, dividido. Eu não estou e nem vou ficar e nem ficarei, espero no Senhor, abalado pelo que vai acontecer, não, porque vai ter que acontecer, mas também não fico alegre por saber que vai acontecer. Vai acontecer. Então o problema é o preço, o custo. E como nós não somos super-homens, todos nós vamos ter que enfrentar o que Deus vai fazer. Os irmãos sabem que na vida tem as lições mais caras e as mais baratas. Eu não sei qual será o preço da lição que eu vou ter que receber de Deus quando Ele arrumar a casa. Na primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 5, o Pedro está falando e ele diz ali que já é tempo, é hora que comece o julgamento pela casa de Deus. Isso primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho do Reino? Então Deus vai fazer uma arrumação. Agora, por que eu não fico absoluta e totalmente triste com tudo isso? Por uma razão. Porque eu também sei o que Deus vai fazer do outro lado. Os irmãos estavam aqui no domingo à noite, e eu diria assim que vibraram com o que Deus estava falando, com a palavra que Deus mandou no domingo à noite. Tudo aquilo Deus vai fazer. Deus, Ele vai arrumar a casa, mas Deus também vai fazer milagres extraordinários, milagres fantásticos Ele vai fazer. E entre os muitos milagres que Ele vai fazer, foi uma das coisas que Ele falou no domingo à noite aqui. O Senhor vai fazer descer sobre os seus fiéis saúde divina, saúde do céu. No dia em que Pedro entrou na casa do Enéas, está lá no Atos dos Apóstolos,
Ele olhou para o Enéas, ele estava lá jazendo numa cama, paralítico. E o Pedro olhou para o Enéas e, sem tergiversar, ele falou: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta e anda. E o Enéas levantou e andou. Desceu a saúde de Jesus sobre ele ali naquela casa. E o Senhor vai fazer isso, irmãos. Em contrapartida do que Ele vai fazer que não nos agradará de algum modo, isto é, os que estiverem dentro desse juízo, dessa lição, eu até digo desse julgamento de Deus, dessa arrumação, desse conselho de Deus, não será muito agradável para alguns. Mas os que resistirem, por fim eles sairão bem, porque vão receber do Senhor a compensação. De modo que nós nos aproximamos, irmão, de dias difíceis, dias terríveis. Já estamos dentro deles, de alguns. Como os irmãos sabem, nós estamos orando pelo pastor, um pastor, vou dizer o nome dele, o pastor Júnior. Ele, de repente, apareceu com um problema, o médico descobriu que estava com câncer no cérebro, viajou, foi lá em São Paulo, fez um tratamento, radioterapia, quimioterapia, melhorou um pouco, voltou. E, de repente, ele teve uma outra questão, foi lá em São Paulo, ele está lá. E o médico descobriu que ele estava com diverticulite. Ele não podia operar. Então o irmão foi para a UTI, está lá, internado na UTI. Aí, irmãos, alguns outros irmãos nossos, pastores, pelo menos tem 5 deles que são prostrados, todos eles cientificamente condenados. E ninguém vai imaginar aí que eu estou achando, pensando que porque é pastor não teria que sofrer isso. Não, não é o que eu estou dizendo. De modo algum. Mas é como se Deus estivesse mostrando. Há mais ou menos 20 anos que eu venho falando uma coisa aqui, que há algo que eu ainda não tive coragem de dizer aqui. E na semana passada tornou a vir aquilo, mas, irmãos, sinceramente eu ainda não tenho coragem para falar. Uma lição caríssima de Deus. E como eu tenho muito medo do capítulo 9 Voltando sempre para Deus, do Jó, então, mas ainda não achei como falar aquilo. E eu me aflijo com uma questão. É como de repente, quando de repente Deus ele vem e ele começa a mostrar. Você imagine a igreja sem o pastor, porque o pastor está condenado por uma enfermidade mortal. A igreja sofrendo. Quer dizer, há uma necessidade no reino, há uma necessidade no meio do rebanho, e aquele que, constituído por Deus, deveria estar lá para alimentar o povo na palavra, não está podendo. E dos 5 que eu já conhecia, tenho orado por eles, porque os irmãos, por causa de gente, telefone, olha, ele ora e tudo bem, a gente tem orado. E enquanto isso, já voltando, eu fui informado também que um outro pastor está também prostrado, está com câncer no pâncreas, está prostrado. E ainda não é um homem velho, não. Um homem ainda, eu diria seminovo, né? Porque como eu não estou velho, estou só usado, ele é seminovo. Aí,
Irmãos, é Deus falando, é Deus mostrando. E tudo isso está dentro desse princípio de arrumação da casa que Deus vai fazer. Tá? Por isso, olha, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E sabe, meus irmãos, essa palavra, ela não está dita aqui, colocada aqui, no sentido de que, bom, você morre e vai encontrar-se com Deus. Ah, se você morresse no estalar do dedo, que maravilha. O problema é ficar prostrado lá, sofrendo. Só para que você tenha uma rápida ideia. Um desses pastores que ficou internado lá em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, os dias que ele passou lá internado, quando ele voltou para Manaus, porque havia melhorado, a conta chegou. Quase que ao saber do valor, dava para morrer e para o cemitério ou adoecer de novo. A continha chegou, R$110.000. E teve uma piora, voltar para o mesmo lugar, e agora? Não dá, irmãos, para pensar. Não dá para imaginar que alguma coisa não está indo bem. Eu digo para os irmãos o seguinte, uma coisa que me dói muito no bolso, não, primeiro dói na alma, dói no coração. Eu vou ser muito honesto e eu tenho orado sobre isso, Senhor, o Senhor me ajude nessa área. É que nós, irmãos, cristãos desse século, infelizmente, nós perdemos o rumo, perdemos a visão, perdemos a fé. Não temos o conhecimento, estamos longe da verdade. E se você quiser saber por quê, eu quero explicar por quê. A minha irmãzinha está ali assentada, né, a doutora Izzy, e tudo bem, mas ela vai ter que ouvir, ela sabe que não é nada contra ela. Mas sabe, irmãos, me tem doído a alma, às vezes, pensando numa coisa. Você adoece, vai lá, doutor, está doendo aqui, está doendo aqui, doutor, aqui, contar tudo para o médico. E ele passa o remédio, você vai lá e pá, e compra o remédio. Aí vai gastar o seu dinheiro no remédio. Eu sei que ninguém concorda comigo nessa área, eu estou sozinho nela, mas não estou preocupado também não. Aí, escutem. E por quê? E essa é uma coisa que Deus falou, e por que não vai lá com Jesus? E faz uma consulta, expõe tudo para ele e recebe o remédio da cura pela fé que não custa nada. Sabe por quê? Porque perdemos a visão. Eu tenho orado, Senhor, nós somos sem visão, nós nem sabemos nem mais como era a igreja. A igreja perdeu a visão. E igreja, o que eu quero dizer, irmão, não é a organização, não. Nem essa casa, porque essa casa não é a igreja. A igreja sou eu, a igreja é você. Perdemos a visão. Eu vejo assim Deus falando. Não sabe que tudo que acontece aqui é profético. E eu estou olhando assim, é profético, irmãos. É profético mesmo. E lógico que eu digo também para Deus, Senhor, olha, se fosse comigo, Senhor, o que o irmão está passando, Senhor, eu não sei nem como é que eu estaria, Senhor. Tu sabes que eu não sei, eu nem imagino como seria se fosse comigo. E uma das coisas que eu tenho pedido a Deus, Senhor, olha, me ajude que eu não seja um mau testemunho. Eu não quero ser um mau testemunho. Então, meus irmãos, olha, essa é uma hora gravíssima. Gravíssima.
E só tem um remédio, só tem um jeito. Se quiser escapar, é correr para os pés de Jesus. Mas não é chegar lá, falar e dar uma volta, não. É correr para os pés de Jesus e ficar lá aos seus pés. O único lugar possível onde nós poderemos escapar é na cruz. Porque a cruz é o lugar de cura, é o lugar de remédio, é o lugar de libertação. A cruz é o lugar que encaminha para a glória. Lá na cruz é o lugar de ficar com Jesus. Ninguém mais pode dizer que está garantido ou seguro. Sem Jesus não está, não. Não está. E para que, meus irmãos, nós tenhamos do Senhor, eu vou falar no plural, os livramentos necessários para o nosso viver, também há uma necessidade de que nós estejamos diante dele fazendo uma coisa que está na palavra. Ela parece, diríamos assim, teologicamente impossível e incrível. Como pode? Porque de repente isso é um paradoxo, mas está escrito lá, e eu quero lhe dizer hoje à noite: dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor força. Mas já pensou? Deus é todo poderoso e eu vou ter que dar força a Deus? Como? Na minha fraqueza, na minha falha? Sim, é na minha fraqueza que eu tenho que dar força a Deus. E o que é dar força a Deus? Dar força a Deus é andar com o Senhor de tal modo que em qualquer instante que lhe surja uma dificuldade, uma injustiça, uma perseguição, qualquer outra coisa, você possa clamar e ele responder. Você está dando força a ele pela sua fidelidade. A sua fidelidade ao Senhor dá força ao Senhor. Eu quero ler a Bíblia. Já vou ler. Mas o que vê o meu coração, se eu tivesse chegado cedo aqui para dirigir hoje à noite, pelo menos uma parte eu quero fazer. Eu não sei se você vai poder fazer comigo, mas eu vou fazer. Nós vamos cantar. Eu vou cantar um cântico. Se você puder, cante-o. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar. Eu me calei. Eu queria que o nosso irmãozinho apagasse aquilo ali em cima. Já apagou ou não? Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Agora, irmãos, esse transformou, aí não cabe bem, sabe? Porque se não tinha ninguém com problema aqui. De modo que eu cantaria diferente.
seu maravilhoso olhar transformará. Não é transformou, não, é transformará. Sabe por quê? Porque disto nós estamos cheios. Disso a igreja está cheia. Esse evangelho que tem sido anunciado, agarapado, açucarado, esse evangelho que foi de algum modo, algumas coisas até inventadas. Você canta o dia todinho, seu maravilhoso olhar transforma o meu ser, e a sua vida nunca foi e não está sendo transformada. Então, hoje à noite, dentro do que eu estou entendendo que Deus queria, e o que Ele até está querendo, é que eu imagine, que eu cante, que o seu maravilhoso olhar transformará o meu viver. Isso se eu deixar, se me submeter a Deus, se for para Ele em obediência, então Ele de fato transformará. Basta um olhar do Senhor e você será transformado, você será transformada. Basta um olhar do Senhor. Diante disso, Deus me havia dado uma palavra. Mas quando eu subi ali para pregar no domingo à noite, o Senhor mudou. Não foi mais aquela palavra. Sabe por que eu entendo uma coisa? Estamos na vontade dele, nas mãos dele, não vou escolher o que quero falar, eu deixo com o Espírito Santo, ele fale. E como Deus conhecia, conhece os corações, como ele estava vendo, então ele mudou, porque ele mandou uma palavra segundo as necessidades que estavam no coração, nos corações dos que aqui estavam presentes. No capítulo 21 do Evangelho de João, era já a derradeira hora, o derradeiro momento, daí a um instante, Jesus ia ascender para os céus, e ele falou com Pedro, perguntou, Pedro, tu me amas, tá, que você também já sabe, conhece de sobra, e etc. E o Senhor falou, olha Pedro, vai ser assim. E Jesus fez uma coisa interessante, que ele nunca havia feito. Ele disse, olha Pedro, quando você tiver velhinho, vai ser complicado, vai mudar muito a sua vida. Você não vai conseguir nem se vestir, alguém vai ter que lhe vestir. Você quer ir num lugar, ninguém vai deixar, não dirijo mais não. Aí fica com a carteira do motorista sem poder dirigir. Não, não dirijo mais carro. Está lá e tal, e sou eu, né? E eu disse, olha, tu irás para onde tu não queres, ou não querias, porque alguém te levará. Aí o Pedro escutou tudo aquilo, e a palavra que Deus estava mandando não era do Pedro, era do João. Aí o Pedro ficou preocupado, pensando, e ele resolveu, digamos assim, aventurar uma pergunta, Senhor, e desse aqui, Senhor, o que há de ser? Que era o João. Senhor, e esse aqui, o que vai ser, como será? Jesus disse para ele, para o Pedro, o que ele quer dizer hoje à noite para mim e para você, olha, se eu quero que ele fique, que importa a ti? Segue-me. Acabou. Sabe o que ele estava dizendo? A sua conta é comigo, não é com os outros, não. Se eu quero que ele fique, até que eu venha, você não tem nada a ver com isso. Você siga-me. Deixa os outros lá como eles estão, que é problema meu. Irmão, não sei se eu vou conseguir. Mas eu queria que você fizesse uma oração agora. Porque o que eu estou vendo, irmãos, é grave. Há uma visão. Eu não estou vendo assim, figura como você que eu estou olhando, não. Uma figura lá no meu espírito e minha alma.
Você, alguns que estão aqui, precisam escapar de uma aflição que vem por aí. E essa é a hora. Vá agora a Deus, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me ajude, clame agora pela sua vida. Não clame pela vida dos outros, não clame agora pela sua vida, para que Deus ele possa lhe livrar daquilo que ia acontecer. Se você clamar, ele desviará de você e você não passará naquela aflição. Aleluia. Senhor, nós clamamos nessa noite por livramento. Senhor, nós suplicamos misericórdia, Senhor. Senhor, nós suplicamos nessa noite misericórdia do Senhor. Livramento, Senhor. Deus, as aflições que estão preparadas contra nós, que o Senhor possa desfazê-las pela libertação das nossas almas nessa noite. Ó Espírito Santo do Senhor, vem agora sobre a tua igreja, vem agora sobre as nossas vidas, trazendo descanso para a nossa alma, confiança, esperança no Senhor, sabendo que é o Senhor quem está cuidando de tudo, e que aqueles que vão a ti em fidelidade, o Senhor nunca vai desprezar. Envia socorro do céu nessa noite, Senhor. Envia socorro do céu nessa noite, Senhor. Dê glórias ao Senhor. Dê glórias ao Senhor. Vamos à palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: depois eu lhe digo onde está, porque eu quero que você escute bem. E eu não quero que você escute com os ouvidos. Quero que você escute com a alma. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Sabeis por quê? Porque o Espírito Santo nessa palavra, ele vem para explicar, para esclarecer tudo isso aí por uma razão. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os ouvidos do Senhor atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor
é contra os que fazem mal.